Amém? Nós vamos trazer a reflexão hoje. É um prazer, é uma honra estar trazendo a reflexão nesta noite. Confesso que eu não estava esperando, porque meu nome não estava na pastoral. Era o nosso querido pastor Edmar. Mas infelizmente o pastor Edmar não está bem, de saúde. Tentou, de todo jeito, mas não deu certo. Ele não está bem de saúde, então nós estejamos em oração por ele. O que você faria, meu irmão, se Jesus estivesse em São Paulo até quarta-feira? Quero que você reflita. O que você faria se Jesus estivesse em São Paulo até quarta-feira? Você arrumaria um dinheiro emprestado para ir? Ou você tem? Conversaria com alguém, com algum amigo? Eu creio que, se não todos, mas a maioria iria. Eu vou arriscar todos iriam para São Paulo para ver Jesus. Talvez faltava no serviço para ir até São Paulo para ver Jesus. Talvez também pegaria um avião para chegar mais rápido, ou levava também a sua família, iria escolher aquelas pessoas mais próximas, aquelas pessoas que você queria que estivesse lá, e com certeza iria até São Paulo. Nós vamos estar lendo, para você entender do que eu estou falando, vamos estar lendo um texto muito conhecido em Lucas 19. Vamos estar lendo um texto muito conhecido. Se você tiver com sua Bíblia, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 19. Nós vamos ler do 1 até o número 10. Tá bom? Vamos ler pela projeção. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, ou uma árvore, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, por esta oportunidade de estar aqui, Senhor, trazendo a reflexão na Tua casa. Muito obrigado, Senhor, por cada família, cada vida que aqui está, Pai. Sei, meu Deus, que as pessoas que aqui estão, meu Deus, é porque tiraram um tempo para estar aqui, Senhor, para ouvir da Tua palavra, sentir a Tua presença. Então, meu Deus, se faça presente no nosso meio, que o Espírito Santo do Senhor esteja incomodando, esteja convencendo, Senhor, todos aqueles que precisam da salvação nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, me usa, meu Pai, nesta noite, que eu não venha falar nada que eu queira, Pai, mas que o Senhor quer que seja falado, Pai. Me abençoe, cuide de mim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o nosso tema da nossa reflexão de hoje é Jesus transforma. Tema de missões, Estava procurando um tema e disse: rapaz, eu vou botar Jesus transforma. Jesus transforma é o nosso tema.
Quem era Zaqueu? Zaqueu, irmão, era um homem, a Bíblia diz que ele era um homem de pequena estatura, baixo, talvez da minha altura, ou menos, não sei. Era um homem baixo e também era um homem rico. Um homem que tinha um poder aquisitivo muito grande. Ele era um publicano, chefe dos cobradores de impostos. Naquela época, tinha esses cobradores de impostos e eles eram mal vistos pela sociedade. Por quê? Ora, por quê? Porque eles cobravam impostos. E aqui ninguém vai gostar de alguém que vai cobrar imposto seu, que vai pedir dinheiro seu. E aí as pessoas naquela época não gostavam deles. E os cobradores de impostos eram os romanos. E existia aquela briga, aquela discórdia entre os judeus e os romanos, porque os judeus não concordavam com os impostos feitos pelos romanos. Até porque os romanos, eles cobravam um valor a mais, um valor absurdo, podemos dizer assim. Eles cobravam um valor para que os cobradores pudessem tirar o dele também. Em outras palavras, eles roubavam, tiravam o dinheiro para si. E de repente, um do seu grupo, começa a trabalhar para os romanos, para o povo romano. Aí, irmão, você imagina uma pessoa um grupo que não gostava dos romanos por causa dessa cobrança de imposto, e agora se vê com uma pessoa do seu grupo cobrando imposto para eles. É como se os Estados Unidos cobrassem imposto para a gente aqui de Timon, e todo mundo aqui invocado com os Estados Unidos, não gostando dos Estados Unidos por causa dos impostos, e aí eu Francílio, começo a cobrar imposto do pessoal de Timon. Todo timonense ia se sentir traído. Assim foi o povo judeu. O povo judeu, eles se sentiram traídos. Eles se sentiram traídos por Zaqueu, pelo povo judeu. Então ele era visto como um traidor, porque ele trabalhava para os inimigos. Porque o Império Romano contratou Zaqueu, ou porque ele contratava o povo judeu. Porque é mais fácil a pessoa que já mora naquela cidade saber o poder aquisitivo de cada família. Zaqueu, provavelmente, ele conhecia todo mundo daquela cidade, daquele local. Então ficaria mais fácil ele cobrar imposto. E aí o povo romano colocaram ele justamente para isso, para ele conhecer. Ele sabia quem tinha uma fazenda, ele sabia quem tinha dinheiro, ele sabia quem tinha. Então ficava fácil para ele cobrar imposto lá naquele local. Então quem convidaria Zaqueu para ir almoçar na sua casa num domingo? Ninguém convidaria, porque ele era um traidor. Ninguém convidaria Zaqueu para ir almoçar em casa. Jesus chamaria, Jesus convidaria, Jesus quis estar com ele. Zaqueu, como muitas pessoas naquela época, tinha vontade de conhecer Jesus. Zaqueu era muito curioso. Ele queria saber quem era esse rapaz, quem era este homem, quem era Jesus. Me parece muito com a história de Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, mestre da lei, que como ele era o mestre da lei, ele não concordava com Jesus. Ele não concordava com Jesus, assim como o seu grupo. Mas um dia ele ficou tão curioso para saber sobre Jesus, que ele quis encontrar com Jesus. E ele foi ao encontro de Jesus durante a noite. Por quê? Porque durante o dia as pessoas iriam ver, os fariseus, os amigos dele, iriam ver, e iriam dizer: agora tu está acreditando neste homem? E ele foi à noite para saber quem era aquele homem. Porque um homem que faz milagres é um homem diferente. E aí a Bíblia fala que Nicodemos foi até Jesus para conhecê-lo. Da mesma forma foi Zaqueu. Zaqueu também tinha uma curiosidade para saber quem era Jesus. Jesus estava de passagem e Zaqueu
jamais iria perder aquela oportunidade de saber quem era aquele homem, de ver aquele homem. Mas tinha um pequeno problema. Eu estava vendo um vídeo que estava falando de pessoas que são gordinhas, né? E aí ele dizia, o vídeo lá falava assim, mas é só um problema de estética, não tem problema nenhum e tal. E aí aí botaram vários vídeos, um gandula para ir pregar a bola, era correndo, não conseguia chegar a tempo para pegar a bola. Colocaram um carro com um bebezinho caindo, e a mãe querendo ir atrás, mas não conseguia correr a tempo para pegar, porque estava gordinha. E aí Zaqueu, ele estava com um problema também. O problema de Zaqueu era a altura. Ele era baixinho. E como que Zaqueu vai ver Jesus se tinha uma multidão? Para onde Jesus ia, sempre tinha uma multidão com Jesus. E aí Zaqueu não sabia o que fazer, porque estava naquela multidão, resolveu chamar a atenção de Jesus subindo em uma árvore. Porque ele pensou, aqui de cima eu vejo Jesus, eu vejo quem é esse homem que é tanto falado e que ele vai passar aqui hoje. E aí a Bíblia diz que ele subiu lá em cima de uma árvore, e aí Jesus, quando viu Zaqueu, ele gritou e disse, Zaqueu, desça da árvore. Mas aí fica uma incógnita na nossa cabeça. Como que Jesus sabia o nome dele? Jesus nunca tinha falado com ele. A Bíblia não relata que Zaqueu estava conversando com ele. Como que Jesus sabia? Irmão, Jesus, ele sabe o nome de todos. Ele é Deus. Ele sabe o nome de todos. Tem gente que diz assim, eu vou orar de madrugada, porque é o horário que poucas pessoas vão orar, e aí vai ficar mais fácil para Jesus. É uma heresia. Deus é todo poderoso. Ele sabe o nome de cada pessoa. Ele sabe o problema de cada pessoa. Ele trata individualmente cada pessoa. Olha como é difícil a gente cuidar de um grupo de casais individualmente de cada pessoa. É muito difícil. Muito difícil. E Jesus, ele cuida de cada um. Você pode orar a qualquer momento. Deus, ele vai te ouvir, vai te chamar pelo teu nome e vai te responder. E Zaqueu, Deus, ele conhecia Zaqueu pelo nome. Naquela época, irmão, tinha um pensamento que só podia buscar a Deus as pessoas que eram santas, sem pecados. Era como se fosse nesse sentido. Não era qualquer um que poderia buscar a Deus. E por isso, por causa disso, as pessoas não se sentavam com pecadores. Não comiam de tudo, porque tinha muita coisa que para eles eram impuros. Eles guardavam o sábado. Eles também jejuavam para mostrar que não eram pecadores. Eles oravam nas praças com aquelas roupas longas, para todo mundo ver eles orando, para mostrar que não eram pecadores. E aí, a partir daí, eles começavam a julgar as pessoas que eram pecadoras. Quando Jesus chega e diz que vai ficar na casa de Zaqueu, todos acham errado aquela atitude de Jesus. Por quê? Porque todos eles viviam de uma forma, para eles, santas, a ponto de não poder ter relacionamento com pecador, com pessoas diferentes deles. Então, meu irmão, todos achavam errado, porque Jesus estava com o pecador. Essa era a dúvida deles. Por que Jesus vai sentar com esse pecador? Por que Jesus está indo para a casa dele e não está indo para a minha? Eu sou cristão, eu é que oro, eu é que jejuo. Por que ele não vai para a minha casa? Por que ele vai para a tua casa? E aí veio aquele questionamento na cabeça daquele povo, porque eles achavam que Jesus deveria estar com ele. Zaqueu, ele era excluído da sociedade. Ele era excluído dos crentes. Vamos botar assim. Ele era excluído. Os fariseus eram como se fossem os donos do céu. Era como se fossem os donos do céu. Manuel, prepara Mateus 23, 13. Os fariseus eram como se fossem donos do céu.
às vezes, nós também nos comportamos assim. Às vezes, nós queremos ser o dono do céu. Vamos ler Mateus 23:13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Olha como é pesado. Olha o que foi que Jesus falou para os fariseus. Você nem entra e nem quer deixar os outros entrar no céu. Às vezes nós se comportamos dessa forma, queremos ser o dono do céu. Tu não vai para o céu não porque tu está pecando, porque tu está fazendo isso. Tu não vai para o céu porque tu está fazendo isso. Eu tenho muito medo de responder qualquer pessoa que me pergunta: Francílio, o que é que tu acha? Fulano de tal, ele vai para o céu? Tenho muito medo de responder. Porque eu não sou o dono do céu. Eu acho que foi o pastor João Pedro que uma vez falou. Ele disse assim, que foi um pregador, foi ele que falou, que iria se surpreender quando chegasse no céu. Primeiro, porque iria estar pessoas que eu jurava que não estavam, e estão no céu. E aquelas pessoas que eu tinha certeza que iria estar no céu, não vão estar. Aí ele diz assim, e quando a terceira surpresa é quando eu estiver lá, eu cheguei. Então, irmãos, às vezes nós se comportamos como se nós fôssemos dono do céu. O mundo hoje está muito estranho. Está estranho. Está estranho. Muitas igrejas sendo abertas de qualquer forma, oferecendo céu, oferecendo prosperidade, oferecendo muitas coisas que atrapalham o reino de Deus, trazendo mentiras que atrapalham a busca pelo nosso Cristo. As pessoas estão abrindo igrejas, dizendo que a salvação, nem fala mais de salvação na verdade, falando que você, sendo um crente, você vai melhorar de vida, você vai ter um carro, você vai ter uma moto, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Aí às vezes as pessoas ficam dizendo, mas a minha igreja está tão pequena, a minha igreja tem poucas pessoas. Eu costumo dizer assim, aqui na PIB onde eu congrego, é Deus que age. Aqui não tem ninguém que vai sacudir tua cabeça para tu sentir o Espírito Santo, não. O Espírito Santo, ele habita em cada crente. Cada crente. E às vezes a gente vê muita igreja fazendo coisas que afastam. Francílio, por que tu está falando isso? Às vezes a gente convida uma pessoa para ir para uma célula. Nós trabalhamos em célula. Eles estão tudo armado, com medo do que vai ser feito lá na célula, com medo do que nós iremos fazer com ele lá na célula. E aí quando vai para a célula, ele percebe que não é nada disso. Nós somos cristãos, nós oramos, falamos com Deus, lemos a palavra. Da mesma forma é na igreja. A nossa igreja, como eu falei, é uma igreja de Cristo. Cristo habita aqui. Tem muitas igrejas que estão lotadas de pessoas, mas Cristo não está. Expulsam Cristo e colocam pessoas. Então, irmãos, muita gente até gosta de Cristo, até ama Cristo, mas não gosta do discípulo de Cristo, os que se dizem discípulo de Cristo. Muita gente não vem para a igreja, não vem para a célula porque não gosta do discípulo de Cristo. Não vai para a igreja por conta disso. Irmão, nós temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes como cristão. Qual foi a atitude de Jesus diante desse cenário de perseguição a ele, aos pecadores? Ele vai na contramão de tudo e pede para Zaqueu descer daquela árvore e começa a ter um relacionamento com Zaqueu. Começa a ter um relacionamento com ele. Ele quebra paradigmas.
Ele quebra paradigmas. As nossas células hoje, na igreja, elas trabalham dessa forma. Relacionamento com todos. Com todos. Tem um amigo, leve para a célula. Ah, não é crente, não importa, leva para a célula. Tem uma pessoa que é drogado, não importa, quer ir para a célula, leve para a célula. Todos. O evangelho é para todos. Eu lembro que uma vez eu fiquei muito decepcionado com uma pessoa, porque na minha célula eu havia convidado um casal, e o casal tinha muitos filhos. Tinha muitos filhos. E aí uma pessoa disse assim para mim: Francílio, tu é doido, moça? Ali tem menino demais. Aí eu disse: não, que negócio é esse? O evangelho é para todos. É para todos. Então, irmãos, como as pessoas cristãs querem tratar os pecadores hoje? Vai lá para as redes sociais, vai lá no Facebook e começa a condenar. Começa a dizer para onde eles vão. Começa a jogar no inferno. Começa a dizer que o céu não cabe a eles. Começa a condenar. Não é falando mais, não é usando mais a boca, é os dedos. O que temos de pessoas que fazem isso? Então, parece que não existe mais no meio da gente transformações. Parece que nós não cremos mais em transformações. Qualquer pessoa pode ser transformada. Parece que às vezes nós invertemos as coisas. Dizemos: se você melhorar, aí você vem para a igreja. Se você melhorar, você vem para a igreja. Se você parar de pecar, aí sim tu vai ser salvo. Enquanto tu não parar de pecar, tu não vai ser salvo. Parece que nós não cremos que o nosso Deus vai tirar esse pecado, que nosso Deus vai santificar aquela pessoa. Eu era assim. Eu pensava que para me aceitar a Jesus, para me servir ao Senhor, eu tinha que estar limpo a ponto de ir para o céu, eu pensava. Porque na igreja só tem pessoas que não pecam. Eu pensava assim. Depois eu descobri, são seres humanos. E aí eu aceitei a Jesus, entrei na igreja, fiquei 8 meses dentro da igreja, fazendo de conta que era crente, só observando a igreja, sabendo quem pecava e quem não pecava, misericórdia. Depois de 8 meses, foi que eu vim aceitar Jesus, de verdade. E eu digo que foi da pior forma. Quem me conhece sabe o que eu passei. E a pergunta é: quem é você? Quem sou eu? Você seria Jesus? Você seria a pessoa que se relaciona com outras pessoas, sabendo que essa pessoa tem pecado e pode ser transformada? Você é esse tipo de pessoa? Quem é você? Você é a multidão, aquela que não aceita ninguém ficar do lado de pecador? Aquela multidão, aquela pessoa que, se tem pecado, não pode ficar por perto, que não pode ter transformação? Quem é você? Quem sou eu? É Zaqueu, aquele que sabe que tem pecado e precisa de Jesus para ser transformado? Quem somos nós, afinal? Quem somos nós no nosso íntimo? Quem somos nós no secreto? Essa é a pergunta. Nós não conhecemos o íntimo de ninguém. Uma vez eu falei aqui, numa pregação, que é muito bom ser crente. Porque ninguém pode ter a certeza se tu é um crente ou não. Se tu está mentindo ou não. Se tu está servindo a Deus de verdade ou não. Tu sabe. Eu sei. Tu sabe se tu é salvo. Tu sabe do teu íntimo. Eu sei do meu íntimo. Eu e Deus sabemos. O bom de ser crente é isso. Às vezes você é acusado. Ah, fulano não é crente. Ah, fulano está fazendo as coisas erradas. Mas você sabe da luta que você passa todos os dias para ser um cristão.
para ser uma pessoa de Deus. Você sabe. Isso é o bom de ser crente. Isso é maravilhoso. Ninguém vai te detonar, nem Satanás. Porque pode querer, mas você sabe da sua essência. Você sabe da sua identidade. Uma vez, de novo, o pastor João Pedro, assim, lá no templo antigo, numa quinta-feira, ele disse assim, eu fiquei com inveja quando ele falou isso. Porque era nos 8 meses lá, irmão, nos 8 meses que eu estava brincando de ser crente. Ele disse assim, rapaz, às vezes as pessoas querem falar de mim, pode falar. Eu me garanto, eu sei que eu sou salvo. Você é salvo? Aí eu disse, vixe, rapaz, não sou não, só comigo, sou não. Então agora eu posso dizer, eu sou salvo. Eu sou salvo. E aí, irmãos, quem é você? É Jesus? É a multidão? É Zaqueu? Se você fosse Zaqueu, o que Jesus precisaria mexer em você? O que Jesus precisaria mexer em você para transformar você? O que é que Jesus tinha que fazer? Qual a transformação que você está procurando? Se você veio hoje, você quer uma transformação, você quer uma mudança. Vamos ler novamente o versículo 8, Emanuel. Vamos ler, Manel, quer dizer? Versículo 8. Qual a transformação que você quer? O versículo 8 diz assim, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Olha o que Zaqueu está falando. Zaqueu, ele buscou ao Senhor. Ele, com tanta curiosidade, ele buscou. Em meio à dificuldade, ele buscou. Talvez você está aqui hoje, mas só Deus sabe a dificuldade que foi para você estar aqui. É trabalho, é faculdade, é o mundo te sufocando de uma forma que para você não vir. Para os amantes do futebol, choveu, o jogo foi começar atrasado. Você ama futebol, talvez teve gente que nem veio por conta disso, porque o jogo ia atrasar. Mas você fez um sacrifício e veio. Você buscou a Deus, você buscou a Jesus. Zaqueu, ele buscou a Jesus. Ele ouviu Jesus. Ele ouviu Jesus. Jesus entrou na casa dele. E Zaqueu também levantou. Está lá no verso 8. Zaqueu levantou. Você precisa levantar. Eu preciso levantar. Quando Zaqueu levantou, ele ajudou os pobres. Ele devolveu 4 vezes mais o que havia roubado. Olha como Jesus é inteligente. Olha como Jesus é inteligente. Jesus, ele transformou Zaqueu, que havia roubado. Zaqueu endinheirado, muito dinheiro. Quando Zaqueu foi transformado, o que foi que ele fez? Devolver, ele disse que ajudou os pobres, iria ajudar os pobres, iria devolver o dinheiro de quem ele roubou. Então vamos lá, se ele ressarciu o dinheiro daquele povo, então aquele povo agora está bem, aquela sociedade está bem, e ele ainda ajudou os pobres, ou seja, Deus, ele fez uma mudança no meio social, Jesus, ele é tão inteligente que ele, em uma transformação de uma pessoa, ele transformou todos ao redor. É assim que Deus faz. O que que você quer? Você quer que a sua família seja salva? Você quer que a sua família seja transformada? Pois deixe ser transformado por Jesus. Deixa ser transformado por Jesus. Porque Jesus, ele transforma você e depois transforma a sua família. A minha família, nós éramos de outra religião, e morávamos no interior, na zona rural. E lá, toda vez que chegava crente, igreja evangélica, as pessoas mais velhas diziam assim, se eles perguntarem se vocês querem aceitar Jesus, você já diga que não. Eu já dizia, já sabia na ponta da língua. Quando eu via, querem ser Jesus? Eu, não quero não. Já sabia, na ponta da língua.
E aí eu vim para cá, para Timon, e minha família. Minha família ainda não está toda convertida. Mas, graças a Deus, o meu irmão mais novo, que todo mundo dizia que ele ia ser que iria dar errado na família, que ia ser mala. Essa era a fama dele, porque ele era muito complicado, muito ansioso, se envolvia muito com coisas que não eram legais. E aí, ele foi o primeiro a aceitar Jesus. O que era chamado de louco. Foi o primeiro a aceitar Jesus. E eu lembro-me de uma vez, lá em casa, numa Semana Santa, que ele disse que tinha aceitado a Jesus. Eu coloquei ele contra a parede. Eu e meu outro irmão e minha irmã. Ele sentou numa mesa, e nós começamos a perguntar: e o dízimo? E o dízimo? E como é que a pessoa vai ser salva? E perguntando. Mas não era pergunta por curiosidade. Era pergunta para derrubar. E ele era novo convertido da Assembleia de Deus. Mas ele respondeu tudo, irmão. Tudo, não deixou uma resposta. O doido, que era chamado de doido. E depois dele veio eu, me converti. E depois de mim veio a minha irmã, se converteu. Diga-se de passagem, na primeira igreja. Aceitou a Jesus na zona rural, numa confusão que teve lá, confusão de religiões, e ela veio para cá, eu apresentei aqui na igreja. Hoje, ela está servindo ao Senhor lá no interior, na Povoado Vertente, Assembleia de Deus. Deus transformou nós três, e eu tenho certeza que Deus, Ele vai salvar o restante da minha família, aos poucos. E eu tenho uma pregação para o dia. Tenho na minha mente uma pregação para o dia. Só não vou dizer porque está sendo gravado, pode ser que eles vejam. Então, meu irmão, se você levantar, Deus transforma. Levante-se. Faça que nem Zaqueu, levante-se, que Deus vai transformar a sua vida. E depois ainda vai transformar ao seu redor. Ao seu redor. Levanta nesta noite. Levanta nesta noite. Nós vamos ler Tiago 1:22. Enquanto a igreja ora, eu quero fazer um convite para você. Você que ainda não aceitou a Jesus. Você que ainda não teve um encontro com Deus. Você que ainda não se levantou. Você que está esperando a hora. Irmão, eu digo que esse é o momento. Esse é o momento. Zaqueu, ele se levantou. Se levante neste momento. Se você quer aceitar a Jesus como teu único e suficiente Salvador da sua vida, levante uma da sua mão. Levante sua mão até que eu veja, e a igreja vai orar por você. Tiago 1:22, ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sejamos não ouvintes. Você ouviu a palavra. Pratiquemos a palavra agora. Levante sua mão se você quer aceitar a Jesus nesta noite. Se você quer uma mudança, assim como Zaqueu teve a mudança na vida dele. Talvez você se afastou do evangelho por algum motivo. O convite é para você também retornar à casa do Senhor. Eu estou te chamando, não é para servir uma religião, não. É para servir a Deus, de verdade. Onde está a primeira pessoa que quer aceitar a Jesus nesta noite? Você vai levantar uma das suas mãos. Tem alguém aqui nesta noite que quer, como Zaqueu, ser transformado pelo Senhor? A igreja está orando por você. Jesus, Ele te chama pelo teu nome. Talvez você não vai ouvir, mas você vai sentir. Onde está a primeira pessoa? Se tiver alguém, levante sua mão neste momento. Se não há, nós encerramos o convite e pedimos que Deus lhe dê mais oportunidades de você aceitá-lo, de você buscar o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida da sua família. E eu agradeço a oportunidade dada por Deus, porque foi
algo que aconteceu com o nosso pastor Edmar e eu tive que substituí-lo. Irmão Lindomar.